E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vivi aqui no Enem para a gente concluir o nosso estudo sobre morfologia, o estudo das classes gramaticais. E a última é interjeição, com toda essa sorte de exclamação que a gente pode imaginar, tá certo? Pois bem, o que é interjeição? As interjeições são palavras invariáveis que exprimem estados emocionais. Muito bem, sim, estados emocionais, ou mais abrangentemente, poderíamos afirmar que sensações, estados de espírito, ou até mesmo com um auxiliador expressivo para o nosso interlocutor. Já que o emprego dessas palavras com valor interjetivo, elas vão nos permitir a adoção de um comportamento que pode dispensar estruturas linguísticas, digamos assim, mais elaboradas. Então, poderíamos dizer que as interjeições, elas são classificadas de acordo com o sentimento que elas podem traduzir. Então, poderíamos dizer, basicamente, que as interjeições são palavras com um valor exclamativo que podem trazer para nós sentimentos, semânticas diversas, dentre elas de alegria, por exemplo. Então, a gente tem oba, eba, viva, ó, ah, uhu, e, gol, né? Que bom, e up. Então, todas essas palavras, se elas não forem acompanhadas do sinal de pontuação, desse sinal de pontuação chamado de exclamação, vocês vão perceber que elas não vão traduzir essa carga semântica, esse sentimento expresso para o interlocutor. Então, ela também pode expressar a ideia de saudação, como por exemplo, oi, né? Olá, salve, adeus, viva, ou então, alô. Também pode exprimir ideia de alívio, né? Ufa, ainda bem, arre. Também pode expressar a ideia de animação ou de estímulo, como por exemplo, coragem, avante, firme, vamos, tudo bem? Também podem sugerir ideia de aplauso, né? De aprovação, quando você sugere para uma pessoa, né? Bravo, bis, viva, muito bem, tá tranquilo? Ou então semântica de desejo. Tomara, quer dizer, oxalá, quer dizer, tomara que aconteça, queira Deus, ó, ou então pudera, e dor, ai, ou então ui. Então vocês podem perceber que os valores semânticos propostos pela interjeição são inúmeros, né? De espanto, pode sugerir ideia de surpresa, de admiração, ou até mesmo de paciência, né? Raios, diabo, pô, puxa, né? Ou então podem suprimir também ideias de invocação, de chamamento, de apelo, como alô, né? Como olá, psiu, socorro, ei. Então é importante vocês notarem que essas interjeições elas são carregadas de sentimentos diversos, como por exemplo de medo ou de terror, credo, cruzes, socorro, ou outros exemplos que não apresentam emoções, como por exemplo, sugerir uma ordem. Você pode dizer silêncio, alto, basta, chega, quietos. Então, todo o valor exclamativo vai ser traduzido também acompanhado da entonação da sua voz. Não só da entonação, como também o volume da sua voz. Ou também derivados do inglês, como yes, ok. Então, essas palavras também, essas expressões também, elas têm valor interjetivo. Então, não importa qual seja o valor interjetivo, o valor semântico traduzido pela interjeição. O importante é que vocês aprendam a reconhecê-las, né? Essas interjeições ou essas locuções interjetivas, e que vocês, afinal de contas, saibam empregá-las adequadamente de acordo com o contexto. Então, vocês vão perceber aqui, por exemplo, nessa locução interjetiva, como ora bolas, cruz credo, puxa vida, valha-me Deus, se Deus quiser, ou então, macacos me mordam. Então, tudo isso precisa ser percebido. Nesse caso das locuções interjetivas, considere a palavra-chave, porque ela tem o papel de caracterizar toda uma estrutura e ela não, poderíamos dizer que desempenha uma função sintática específica. Então, quando você, por exemplo, reproduz, exprime droga, né? Preste atenção no que eu estou falando. Então, é uma expressão, né, como eu coloquei para vocês, de valor interjetivo e que não pertence necessariamente a uma classe sintática específica, tudo bem? Nesse exemplo, vocês perceberam que quando ele diz droga,
toda a sua raiva, todo aquele sentimento se exprime através de uma única expressão, droga. Ele poderia, por exemplo, ter dito que eu estou com muita raiva de você. Vocês percebem? Mas eu estou simplesmente utilizando uma palavra. Por isso ele empregou a interjeição droga. Então, elas são muito utilizadas com uma característica muito peculiar por parte do enunciador. Tudo bem, pessoal? Então, a gente pode perceber, sim, que o sentimento traduzido, ele pode ser muito diverso, tá certo? Então, é preciso, sim, considerar, apesar de ser uma classe gramatical considerada irrelevante por parte dos vestibulandos, é preciso considerar o contexto, porque o significado das interjeições está muito vinculado, como vocês bem perceberam, à maneira como elas são proferidas. Desse modo, o tom da fala que é dita, o sentido que a expressão vai adquirir em cada contexto de enunciação. Então, quando eu coloco para vocês, por exemplo, psiu, qual é o contexto? Alguém pronuncia nessa expressão, por exemplo, em um hospital. O significado desse ps também pode dizer, por favor, faça silêncio, né, considerando o contexto no hospital. Mas eu também poderia utilizar o ps, alguém pronunciando, por exemplo, essa expressão na rua, tentando chamar alguém. Ei, quer dizer, eu estou chamando, eu quero falar com você, espere. Então, a gente não pode traduzir especificamente o valor semântico da palavra, porque eu preciso considerar, afinal de contas, o contexto em que ela é empregada. A mesma coisa acontece com a expressão puxa. Então, quando você faz uso do puxa, ganhei o maior prêmio do sorteio. Esse puxa tem valor interjetivo. Então, o tom da fala é de quê? De euforia. Mas quando você diz, por exemplo, puxa, perceberam a diferença? Hoje não foi meu dia de sorte. Tem o mesmo valor interjetivo, mas o valor semântico do tom da fala sugere ideia de quê? De decepção. Vocês compreenderam? Então, essa locução interjetiva, ela ocorre toda vez que nós temos duas ou mais palavras que formam uma expressão com sentido de interjeição. Como eu já coloquei para vocês, o ora bolas, o quem me dera, o Virgem Maria, o meu Deus, ó de casa, né? Ai meu Deus, ai de mim, graças a Deus, alto lá, muito bem. São expressões que precisam ser percebidas por nós. Como eu disse, o valor semântico. Essas interjeições, elas funcionam como frases resumidas sintéticas. Por exemplo, quando você diz ué, em outras palavras, ela equivale a eu não esperava por pressa. Ou então, quando você diz perdão, quer dizer, peço-lhe que me desculpe. Vocês estão entendendo? Tudo isso precisa ser considerado por nós. Porque, além do contexto, o que caracteriza a interjeição é o seu tom exclamativo. Observe a pontuação, né? Então, quando você diz viva, é diferente de você dizer viva, basta. Se você não utilizar a interjeição, tem valor morfológico de verbo. Quando você diz fora, francamente, são advérbios. Mas quando você faz uso da exclamação, passa a ser o quê? Interjeição. A interjeição ela pode ser considerada uma palavra-frase, sim, porque sozinha ela pode constituir uma mensagem. Então, quando eu coloco para vocês socorro, sim, essa interjeição ela constitui uma frase, porque frase para ser frase, independente de sua extensão, ela precisa fazer sentido, não só para quem a produz, como também para quem a lê. Vocês estão entendendo? Então, independente de sua extensão, quando eu digo socorro, ajude-me, silêncio, fique quieto, são exemplos de frase, porque a frase pode ou não ter verbo, contanto que ela tenha o quê, pessoal? Sentido completo. Mas há também as interjeições onomatopaicas ou então imitativas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que exprimem ruídos, que exprimem vozes. Por exemplo, quando eu coloco para vocês pum, miau, né? Zaz, pleft, pof, catapimba, né? Tic-tac, 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 quá, 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 quá. Então, essas onomatopeias, que é uma figura de linguagem que consiste em reproduzir ruídos, né? Falas, sons, barulhos, ela também sempre tem valor exclamativo. Então, eu por hora poderia pontuar para vocês que não se pode confundir a interjeição de apelo o O sozinho, com a sua forma de homônima, que tem o mesmo som, o OH. O, por quê? Porque a primeira exprime admiração, alegria, tristeza, né? Oh! E faz uma pausa depois do O. Vocês perceberam? Tem todo um tom exclamativo, né? Oh! O que a gente não faz
quando faz uso do vocativo ó. Ó Deus, onde estás que não me respondes? Então esse ó natureza, ó mãe piedosa e pura, como Olavo Bilac já sugeria, ó a jornada negra, vocês estão entendendo? Então esse segundo ó já traz todo carregado um valor semântico. Tudo bem, pessoal? Sexto ponto para a gente trazer na nossa aula de hoje é que na linguagem afetiva, certas interjeições, elas são originadas de palavras de outras palavras, de outras classes, na verdade. E elas podem aparecer flexionadas no diminutivo ou então no superlativo. Então você pode dizer calma, como você pode dizer calminha. Você pode dizer adeus, como você pode dizer adeuzinho. Você pode dizer obrigada, como você pode dizer obrigadinha. Então, vocês percebem que a forma de diminutivo também pode trazer todo um tom afetivo, pode trazer também um tom irônico. O fato é que qualquer palavra, locução ou frase, quando proferida em tom exclamativo, torna-se interjeição. Então, por exemplo, cuidado, o substantivo cuidado passou a ser o quê? Hein, minha gente? Interjeição. Então, o adjetivo boa, boa. O verbo viva, do verbo viver, viva, né? A locução, meu Deus, né? Então, a locução, meu Deus, passou a ter ser o quê? Uma locução interjetiva. Macacos me mordam, essa frase passou a ser o quê? Uma frase interjetiva. Tudo bem? Então, a gente pode agora, afinal de contas, aprofundar essa leitura que a gente precisa ter, né, quando a gente identifica uma interjeição, tudo bem, pessoal? E na produção de textos, afinal de contas, porque elas são muitíssimo utilizadas na língua falada e informal. E quanto mais empregadas na língua escrita, as interjeições elas costumam conferir-lhe um certo tom inconfundível de coloquialidade. Além disso, elas podem muitas vezes indicar traços pessoais dos falantes, tá certo? Então, nos textos narrativos é muito comum que vocês percebam, por exemplo, na presença dos diálogos, né? É comumente também fazer uso de interjeições com o objetivo de esclarecer, de caracterizar a conduta, né? O comportamento, né? O sentimento, o pensar de determinados personagens, né? Então, a gente percebe que as interjeições elas trazem toda uma natureza sintética e conteúdo mais emocional do que racional, como fazem as interjeições nas presenças constantes de textos publicitários, tá bom? Então, é importante notar essas palavras que expressam ideia de advertência, como, por exemplo, cuidado, devagar, de afugentamento, como fora, passa, rua. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo? Então, tudo isso são palavras que precisam ser colocadas por nós, como, por exemplo, alegria ou satisfação. Ou palavras, por exemplo, que podem sugerir ideia de alegria ou satisfação, como ó, oba, viva, alívio, ai, uf, né? Palavras que vão sugerir ideia de animação e estímulo, vamos, força, coragem, né? Aplauso, aprovação, né? Como você diz, bravo, bis, apoiado, viva, boa. Também podem sugerir ideia de concordância, claro, sim, pois não, tá? Ideia de repulsa ou reprovação, como por exemplo, credo, irra, livra, safa, ou podem sugerir também ideia de intenção, pudera, tomara e oxalá. Então, são muitos os valores semânticos propostos por ela. Então, obviamente que a gente não vai identificar nenhuma questão que vá exigir de você. Então, são muitos os valores propostos por ela. Então, é importante que não é decorar a locução interjetiva ou a interjeição propriamente, mas que vocês tenham uma noção do todo, do geral, né, desse valor semântico proposto por essa expressão interjetiva, de silêncio, de terror, de modo, de dúvida, de admiração, de dor, de tristeza, de desculpa. Tudo bem? E agora, para aprofundar nossa aula, eu trouxe para vocês a poesia da interjeição. Vamos lá? Lá vem ela, bela, ri meu coração de satisfação. Olá, dizem meus lábios a ela. Olé, diz a presença a solidão. Avante, avante, coragem, coragem. Cala meu medo, fala meu coração.
Viva! Que maravilha de paisagem! Psiu! Ela é chamada minha atenção. Xi! Tornou minha paixão. Pudera! Estava diante de meu desejo. Silêncio! Era demais a emoção. Bis acabara de receber um beijo. Te amo, disse sua boca. Não resisto à vontade louca e gritei alto. Oba! Então vocês perceberam quão importante, né, é que a gente perceba todo esse tom exclamativo, esse valor semântico percebido por elas, né, quando a gente tem noção dessa carga semântica produzida por elas. Então, apresento-lhes agora a festa das interjeições. Vamos lá, pessoal? Existiram dores e emoções na festa das interjeições. O A de alegria dançou com harmonia. O O de espanto se comportou como um santo. E o I de pessimismo e medo pensou que a cachaça era um brinquedo. O U, que só gostava de valsa e de cereja, vaiou o brigadeiro e a música sertaneja. O puxa achou uma maravilha, a doce torta de baunilha. O ai teve um medo pisado num rock agitado. O opa esbarrou no bolo e se misturou num rolo. O bis, com o jeito que sempre quis, pediu mais uma música feliz. O hip hop, urra, levou uma surra, pois ele esbarrou no ui mal-humorado, que, por sorte, não estava armado. O poxa ficou assustado e saiu da festa calado. Existiram dores e emoções na festa das interjeições. E a gente conclui a nossa aula com mais exemplos, só que de maneira figurativa, sobre essas interjeições que vocês percebem. Tá chegando o Natal, eba, tá chegando o Natal, oh meu Deus, olha aí nosso amigo, né? Ui, ahá, né? Ahá. E o melhor helicóptero voou e eu joguei-me no mar, foi terrível, pof. Então, quantas tirinhas vocês não conhecem, né? Personagem dos quadrinhos, né? Uso de memes que trazem essas expressões que são muito cotidianas, que fazem parte do nosso dia a dia e que trazem todo esse valor interjetivo. Mulher, me empresta teu batom, Deus o livre, fia, tu tem boqueira. Então é importante que vocês percebam. Olha o que eu ganhei, ore compadre. Então, todo esse valor interjetivo vai ser percebido, sim, através da presença da exclamação. E a gente fica por aqui, terminando o nosso conteúdo sobre morfologia, estudo das classes gramaticais com interjeição. Bora, meu povo!